Recado Poético, episódio 156. A Parasita Azul, de Machado de Assis. Resumo: Camilo nasceu rico, filho de um proprietário de Goiás, na pequena Santa Luzia. Foi estudar medicina em Paris, levado aos cuidados de um naturalista francês, amigo do comendador. Padre Maciel batizou Camilo com esse nome devido a um pequeno poema, que tinha como personagem central a Fúrio Camilo, escrito pelo naturalista. Na França, Camilo era olhado bem de perto pelo amigo do comendador. O apeado a ponto. O pai de Camilo, comendador, mandava-lhe uma generosa mesada, dava para sustentar 3 pessoas. Camilo gostaria de assumir uma vida mais livre, mas enquanto o naturalista fosse vivo, isso seria impossível. Camilo escreve uma carta ao pai, contando a morte do amigo e olheiro, mas ao mesmo tempo, pedindo autorização para que continuasse em Paris para finalizar seu projeto. O pai, concordando, ainda mandou lembranças de tio Jorge, Padre Maciel e Coronel Veiga. Após concluir os estudos, Camilo pediu ao pai uma pequena quantia em dinheiro para visitar as outras partes da Europa como Inglaterra, Alemanha. Camilo fazia sucesso com os amigos e as mulheres de Corinto. Após a pequena viagem, o pai pede a sua volta a Santa Luzia. Camilo insistia em ficar mais algum tempo a contragosto do pai. O comendador chegou a ameaçá-lo de cortar-lhe a mesada caso ficasse. Quase pronto a voltar, no entanto, apaixona-se por uma russa misteriosa, que esnoba os homens, mas não a Camilo, mas ao mesmo tempo jurando nunca trair o finado príncipe Alexis. Enfim, Camilo começa o retorno ao Brasil quando se encontra com Leandro Soares, filho de um negociante de Santa Luzia. Na viagem, Soares conta de suas fanfarrices amorosas, políticas e no jogo. Soares era apaixonado, mas recusado pela formosa Isabel, filha do juiz Doutor Matos. Chegando a Goiás, Camilo visita a todos, é admirado, exaltado pela elegância, beleza e trato com as pessoas. Com 15 dias, ele percebeu que as novidades acabaram e a saudade de Paris aflorou-lhe os sentimentos. Para amenizar essa monotonia, o pai ofereceu-lhe a política, o que foi prontamente recusada, já que não era de seu gosto o trato com as pessoas nesses moldes. Camilo toma contato com Isabel em uma caminhada com Dona Gertrudes, mulher do Coronel Veiga a caminho da missa do Padre Maciel. Isabel evita olhar-lo e ele aos poucos percebe a formosura que Soares havia lhe relatado na viagem de volta. Aos poucos, Camilo se apaixona pela bela Isabel, que também o rechaça, deixando o mancebo cada vez mais apaixonado e perdido e querendo saber o segredo de uma bela moça recusar todos os homens que se aproximassem. Esse segredo era, na verdade, uma flor parasita que um rapaz, na infância, subiu em uma árvore para colhê-la, mas caiu ao descer, machucando a cabeça. Camilo chegou a tentar o suicídio por ser recusado e nesse momento foi ajudado por Miguel que o socorreu e o trouxe de volta. Ao ser descoberto o segredo da parasita, Isabel e Camilo namoram e casam, mas sofrem a fúria de Soares, que é contornada com o oferecimento de uma ajuda política. Soares, após algumas discussões, resolve aceitar a política, deixando livres Isabel e Camilo. Camilo recebe jornais da França, que noticiam a prisão de sua paixão russa que roubava os homens com quem se relacionava. Finaliza-se com Isabel perguntando se ele sentia saudades de Paris e ele dizendo que não e que a saudade era dela, pegando-a pela cintura.
Personagens: Camilo, médico, estudou medicina em Paris, não queria voltar, mas quando volta apaixona-se pela formosa Isabel, personagem redondo. Isabel, filha do Dr. Matos, bela, porém recusava qualquer homem que se aproximasse dela, mantido pelo segredo da parasita azul, personagem redondo. Leandro Soares, filho de uma comerciante de Santa Luzia, apaixonado por Isabel, chegou a namorá-la, mas ela se recusava a casar com ele. Personagem redondo. Comendador, pai de Camilo, próspero proprietário de terras em Goiás, queria colocar o filho na política, tentando acabar com a monotonia da vida do filho. Personagem plano. Dona Gertrudes, esposa do Coronel Veiga, personagem plano. Padre Maciel, personagem plano. Tio Jorge. Miguel salvou a vida de Camilo e foi o responsável por ajudar Camilo a ajudar a desvendar o segredo da parasita azul. Espaço. Inicialmente Paris, depois Santa Luzia em Goiás. Tempo. Psicológico, marca de Machado. O narrador começa a narrativa por Camilo chegando ao Brasil. Foco narrativo. Em terceira pessoa com narrador onisciente, sem juízo de valores. Comentário. A Parasita narra um dos tantos triângulos amorosos machadianos, mas a aparição da flor azul e seca desfaz o triângulo e traz novos elementos ao enredo, como as jogadas politiqueiras e uma conjunção surpreendente de lugares e sociedades díspares, Paris e o interior de Goiás. Ou seja, a capital do mundo em contraste com um brotão da periferia desta América. A meu ver, é um dos primeiros contos que tratam dos disparates da sociedade brasileira, embora seja eivado de imaginação romântica e traços romanescos, como a paixão do protagonista Camilo por uma princesa moscovita e outras peripécias parisienses. Em algum momento o narrador se refere ao sonho do rival de Camilo como um melodrama fantástico, e isso, de algum modo, define o conto. Mas menciona também o falar oblíquo e disfarçado, e isso define a genialidade de Machado. Milton Ato 1. Finalização. Machado sempre disposto a nos pregar peças com enredos que parecem a mesma coisa, triângulo amoroso e intrigas, paradoxos instigantes, Paris, Goiás, situações rotineiras, mas com uma saravaida de inovações como a parasita azul escondendo todo o mistério, ao mesmo tempo proporcionado embates pessoais, políticos, enfim machadeando um conto gostoso, perspicaz, antigo, ao mesmo tempo moderno e inovador.